Você sabia que milhares de brasileiros poderiam aposentar muito melhor e não pararam para planejar isso? Queria compartilhar um conteúdo com vocês muito interessante que muitas das vezes o brasileiro que deixa tudo para última hora, né? Sofre se ele não se planejar. Quero falar sobre planejamento previdenciário. Apesar do site do meu INSS trazer as informações com antecedência e o objetivo do site é esse, o objetivo do sistema é esse, é que o brasileiro ele comece a entender, verificar se todas as contribuições deles estão adequadas, né? E de fato se planejar. Muitas das vezes a gente não pode confiar no site do meu INSS e eu vou trazer aqui para vocês algumas razões para que vocês planejem e não confiem tanto no site do meu INSS. Primeiro eu quero falar o que é o planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário é a oportunidade que você tem de reunir todas as informações, sejam elas constantes do INSS, sejam informações que você tenha e essas informações não estão constando no site do meu INSS, e você verificar efetivamente quando, com quanto você vai se aposentar. E aí poder escolher, fazer ajustes, regular algum tempo que não está devidamente lançado no sistema, para quando chegar o momento adequado, você ter um melhor benefício. Então, o planejamento é isso, é verificar se todas as informações que você tem da sua vida de trabalho estão adequadas e se estão devidamente ajustadas para escolher o melhor momento. Fazer simulações, né? Às vezes você quer entender se você aumentar a sua contribuição, se você adquirir um outro emprego, se você tiver uma promoção, se você que é autônomo, melhorar a sua contribuição, quais são os reflexos que isso aí vai acontecer. Tá? Então isso é o planejamento previdenciário. Lembra que nós falamos sobre as armadilhas, né, que o site do meu INSS pode fornecer para nós e até mesmo o CNIS? Então, lá no site do meu INSS, às vezes pode faltar algumas contribuições. O tempo de autônomo que você tem, pagou a guia, o carnê, você tem aquele carnê laranjadinho, não está computado, né? Então os valores estão errados. Há uma sobreposição de tempo, né? Então às vezes você trabalhou em dois empregos ao mesmo tempo, né? Isso aí não está adequado, não está ajustado. Às vezes na empresa que você trabalhou, a empresa mudou a razão social, né? Então teve mudanças de CNPJ, isso aí está desajustado ali na informação do site do INSS, isso pode te atrapalhar. Outra coisa que acontece muito, as pessoas não se atentam, né? Suponhamos que você tenha trabalhado em atividade especial, exposto a ruído, eletricidade, algum produto químico. Essa informação do aumento do tempo, aquele aumento, sabe, de 40% que o homem tem, 20% que a mulher tem, se trabalhar nessas condições, o sistema, ele não dá, tá? O tempo de roça, às vezes você trabalhou na roça, né, dos 12 anos até o seu primeiro registro, esse tempo ele pode ser computado, né? Mas lá no site do INSS não vai estar e provavelmente no seu CNIS, se não teve a verbação adequada, ele também não vai estar. Se você foi militar, você viu o exército, né? Você foi recruta por um ano ou você foi 8 anos como militar temporário, essa informação provavelmente lá também não vai estar, né? Salários de contribuições em tempos conjuntos, né? Será que aquele salário que você teve está devidamente lançado? Isso precisa ser analisado e no planejamento a gente consegue ver isso aí. E aí, qual é o primeiro grande benefício ao ter um planejamento bem feito, né? Primeiro, o valor correto, né? O valor correto que você vai se aposentar faz toda a diferença. A gente fala que a aposentadoria é o tempo que a gente separa para nós irmos até os nossos aposentos, né? Você trabalhou a vida inteira, você ficou ali labutando, indo para o trabalho, acordando cedo, chegando tarde. E a aposentadoria, ela tem essa finalidade. A aposentadoria tem que você pegar aquele fruto daquele trabalho seu e aproveitar. Então o valor dela faz toda a diferença. A consciência do valor dela faz toda a diferença. Às vezes você pode aposentar mais cedo e não sabe. Às vezes você pode esperar um tempo adequado para ter um benefício melhor. A gente sempre fala que a aposentadoria ela é individual. Não adianta eu aqui falar para você, é melhor aposentar agora, é melhor aposentar depois. Não. Você tem que ter todas as condições e um planejamento previdenciário com um profissional
que realmente saiba o que ele está fazendo, que realmente tenha experiência, isso é fundamental. Então, é possível a gente ver algumas estratégias legais, né, para que a gente faça alguns ajustes no seu histórico, né, faça uma projeção de pagamento. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que você trabalhe, né, como autônomo e também é um servidor público. Às vezes, esse trabalho seu como autônomo, você não está se atentando e fazendo a contribuição adequada. Isso aí pode gerar para você 2 aposentadorias. Vamos dar um exemplo prático aqui. Ó. Imagine que você pode escolher entre aposentar agora ou esperar mais 2 anos. Com o planejamento, você vai ter a noção exata se é agora o momento ou se é depois. Quem deve fazer o planejamento previdenciário? Essa é uma grande pergunta que muita gente traz para nós, que é o seguinte. Olha, eu posso fazer o meu planejamento? Pode. Né? O site do INSS está aí, né, com as informações, você tem sua carteira, você pode fazer algumas simulações, mas a gente sempre aconselha procurar um profissional habilitado, um profissional que saiba todas as diretrizes adequadas, todas as possibilidades legais para que você tenha o melhor benefício. Então a gente sempre aconselha, busque um profissional especializado, busque de preferência um advogado especializado. Nós temos muitos outros profissionais que fazem simulações, nós temos bons contadores que se predispõem a ajudar ali, às vezes você que é empresário, mas a função de olhar para o direito previdenciário, para a possibilidade de uma aposentadoria efetiva é de um advogado especializado. Então esse advogado ele pode alinhar todas as possibilidades, ele pode flexibilizar para ajustar o caminho seu até a conquista da sua aposentadoria. Existem regras que foram mudadas recentemente, né? Então nós temos aí a reforma da Previdência de 2019, que foi um grande marco, né, recente no direito previdenciário. Às vezes você tem direito de se aposentar desde 2019 e não sabe. Então, essa é uma orientação nossa. Busque isso. Faça esse investimento em você e faça um planejamento previdenciário adequado. Quem já tem alguns anos de contribuição, né, e está quase na hora de se aposentar. Esse é a principal chamada, né, esse principal anseio é aquela pessoa que está ali bem próxima de se aposentar. Para essas pessoas a gente fala assim, ó, corre atrás logo, porque às vezes você está perdendo tempo e não sabe. Então, e o jovem? Nossa, mas eu sou jovem, vou pensar em aposentadoria. Quanto mais cedo a gente planeja, quanto mais cedo a gente sabe das possibilidades de se aposentar ou de entender o movimento profissional que a gente vai fazer na vida, melhor. Então esse investimento nessa consultoria, ela é fundamental para que você tenha um melhor resultado. O que é importante, né? E por que é importante? Primeira coisa que se faz no planejamento é você revisar o CNIS. Então, esse profissional que vai analisar as suas informações previdenciárias para fazer um planejamento, ele vai revisar o seu CNIS. Então a gente vai pegar o seu CNIS e verificar se aquelas informações de fato são verdadeiras. Você vai verificar junto com a carteira, junto com os carnês de contribuição. Depois disso, nós podemos fazer a simulação. Então aquele profissional habilitado ele vai simular, ele vai projetar diversos cenários para que você entenda o que pode acontecer ou não pode acontecer. Com planejamento, você evita perder direito. Então, se você se planeja, às vezes você tem muitas inconsistências no seu CNIS, você trabalhou como servidor público, precisa lá pegar a certidão de tempo de contribuição e trazer para o regime geral, ou o contrário, você trabalhou no regime geral e agora é um servidor público, você pode pegar esse tempo e levar lá para o regime próprio. O que você ganha com isso? Evita perder dinheiro para sempre, né? Porque não é perder dinheiro agora. Você perde o dinheiro para sempre. Se você pega uma aposentadoria, se você tem uma aposentadoria com um valor menor e poderia ser um valor maior, às vezes, não é possível fazer essa revisão. Então, um grande ganho é não perder dinheiro para sempre. Corrigir falhas antes de pedir o benefício. Quando a gente pede o benefício no INSS, se você tem algumas falhas no seu CNIS, você demora um tempo. O processo administrativo junto ao INSS demora, às vezes o INSS não reconhece, você tem que ir para a via judicial. Se você faz um planejamento antes, você verifica essas falhas
e verificando essas falhas você consegue saná-las a tempo antes de solicitar o seu benefício. Você define uma data. Você, com as regras atuais, no cenário atual, você pode já definir uma data que provavelmente você vai dar entrada no benefício e você vai receber. E caminhando para o fim desse bate-papo, quem tem contribuições irregulares ou lacunas? E aí? Se você tem um histórico de trabalho misto, MEI, CLT, informal, o planejamento vai te ajudar a identificar essas lacunas, verificar se elas podem ser complementadas, aproveitar todas as atividades realizadas, seja ela de tempo rural, de tempo especial, de tempo de militar, e evitar perder tempo de contribuição já pago. Então eu quero deixar aqui para o final desse papo nosso algumas orientações. Guarde os seus documentos, reúna seus documentos, procure um advogado especializado em direito previdenciário que saiba fazer o seu planejamento, te dar segurança para você conquistar esse benefício lá na frente, que é a aposentadoria. Um grande abraço.